Eu vou chamar Américo Martins e Jussara Soares. Com o Américo eu vou para alguns temas econômicos também. Ele faz algumas provocações, além das provocações que a Tainá Falcão trouxe, Américo Martins, a Trump. Uma delas, principalmente, ele fala o seguinte, que o dólar não foi convencionado como moeda internacional, cada país pode utilizar a moeda que quiser. Ele fala, por exemplo, que os BRICS têm incomodado o mundo. E vai além, fala que é uma metamorfose ambulante que pode agregar outros países. Interessante, uma outra fala dele, principalmente sobre Donald Trump, que a Tainá Falcão bem ressaltou. Cada um tem o seu nariz e cuida do seu nariz. Não tente se envolver com a soberania do Brasil e dos países dos BRICS. O que a Tainá Falcão falou foi na mosca. É o antigo Lula do palanque. É o Lula já se preparando para 2026 e encampando esse discurso também para a política internacional. Exatamente, Uribe. Queria dar boa tarde para a Jussara, que está fazendo uma excelente cobertura lá no Rio de Janeiro. Um grande prazer estar com você e com o Tainá e o Uribe também. Eu destacaria, do ponto de vista internacional, essas duas coisas que vocês já mencionaram, Uribe. Em primeiro lugar, uma posição muito dura com relação ao presidente Donald Trump, dizendo que não é assim que o presidente Donald Trump deveria se comunicar com os outros líderes, através das redes sociais. Disse, inclusive, que respeito é bom e todo mundo gosta, todo mundo tem que respeitar os outros. Então, uma crítica direta aí ao presidente Donald Trump pelas ameaças que ele fez com relação aos países e às políticas do BRICS. Então, Tainá foi muito feliz ao ressaltar isso como primeiro ponto. Parece-me, no meu ponto de vista, aqui como analista de internacional, que esse foi o principal ponto e o presidente estava muito afiado, de fato, com relação a isso e foi muito claro com relação às formas como os Estados Unidos deveriam se posicionar em relação aos outros países, através, obviamente, dos canais diplomáticos normais, não pelas redes sociais. Foi uma resposta bastante enfática do presidente. E o outro ponto com relação à questão internacional foi justamente essa questão da economia que você levanta, Uribe. Essa questão, embora na declaração final não tenha tido ali menção sobre eventuais criações de uma moeda comum dos BRICS, porque isso é muito difícil de fazer, muito pouco factível na prática, essa defesa que o presidente tem feito do uso das moedas locais no comércio bilateral. Deu o exemplo de 2004, quando o Brasil e a Argentina já tomaram decisões ali atrás para fazer o comércio nas duas moedas dos dois países. E ele disse, inclusive, que foi um erro deixar aquela decisão ao prazer de quem importava e exportava, que isso deveria ter sido uma determinação dos governos. Por que é importante isso? Porque, obviamente, e por que isso também cria confronto com os Estados Unidos? Porque, ao contrário do que o presidente falou, ninguém de fato convencionou que o dólar tem que ser a moeda, mas é a moeda que foi adotada por todo mundo. É a moeda que é a moeda franca no comércio internacional. Isso dá grande poder aos Estados Unidos, porque, afinal de contas, é o país que emite os dólares. E tem uma grande reação contra isso. O presidente Donald Trump ainda no início ali do seu mandato, pouco antes, inclusive, até de assumir, dizia que ia aplicar tarifas enormes contra os países dos BRICS, caso eles tentassem criar uma moeda única. Mas essa questão da moeda, de se transacionar nas moedas bilaterais, no comércio bilateral de cada um dos países, tem um impacto também eventual de reduzir os preços nessas negociações. Isso pode ser feito seria mais fácil de fazer isso do que com as moedas, com a criação eventual de uma moeda. Mas ele provoca nesse sentido os Estados Unidos também, citando inclusive até o Raul Seixas, como você destacou, Uribe.